Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos nossos domingos, quando nós nos reunimos com todos os nossos irmãos para conversar sobre Deus, a mensagem do Cristo, o amor universal. Para as suas saudações, professor. É um prazer renovado estarmos aqui. E saudando-os, eu gostaria de trazer uma frase atribuída a Martin Luther King. E ele teria dito assim: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi. Mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Bom dia. Doutor Marcos. Bom dia aos nossos amigos telespectadores, bom dia aos nossos queridos professores aqui. Eu deixo a seguinte frase inicial: a gratidão é um sentimento que nos aproxima de Deus. Sejamos gratos a Ele não só pelos momentos que na nossa concepção são bons. Sejamos gratos sempre. Professor Zamor. Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus, porque não nos dá tudo que pedimos. Mas, professor, tudo aquilo que pedimos a Deus é bom para nós? Certamente que não, né? É interessante que o William Shakespeare nos deixa aqui. Aprendi que deveriam ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que pedimos. É por essa razão que eu acredito que o professor me faz essa pergunta. Né? Tudo que pedimos é bom para nós? Não, certamente que não. Não é. Não é. Vejamos, por exemplo, a criança, né? A criança que nos pede alguma coisa aos pais, pede para fazer algo, né? E estes pais, mesmo amando essa criança, não lhe permitem fazê-lo. Por quê? Por razões que eles, pais, entendem. De segurança, de educação, de correção, de limites, de valores. Mas a criança não entende. Ela não entende. Bem, da mesma forma, Deus, que sabe o de que necessitamos, às vezes nos nega aquilo que para nós não seria bom, não seria viável. Porque, a bem da verdade, professor, guardando as devidas proporções, nós somos tais quais crianças. É verdade. Diante de Deus. Né? Que é nosso Pai. Que é o nosso Pai, é verdade. Nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, de avanço, mas que não podemos ter tudo o que desejamos. Tá? Então, Deus, com certeza, não nos concede tudo. Aliás, isso por um paralelismo, sei lá, me lembra de Freud, né? O Sigmund Freud, ele dizia que os transtornos de personalidade são todos culpa da mãe. Não? Coitada da mãe, né? Barbaridade. Agora, se você é espírito, se você acredita na reencarnação, crê nela, né? Sabe que cada um de nós tem a mãe que merece. A mãe que pediu a Deus, a mãe que precisa. Então, é culpa da mãe? Será que é culpa dela? Não, com certeza não é. É culpa nossa. É culpa nossa. Nós, filhos. Então, meus queridos irmãos, também, professor, peço perdão por me estender um pouquinho nessa questão. Por favor. Também na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 28 do Evangelho, nós vamos encontrar lá
O seguinte texto, uma parte, um trechinho dele, eu saquei dali essa parte. Todas as noites ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe. Olha a questão 535 do Livro dos Espíritos. Né? Ela fala exatamente isso. Mas e as bênçãos, as vantagens que nós recebemos na vida, devemos agradecer ao nosso protetor? Não, antes agradeçamos a Deus, porque é de quem tudo promana. E aqui Kardec está no prefácio, no preâmbulo, né, da prece, ele está colocando exatamente isto. Né? Sobretudo, agradecer-lhe no momento em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção. É que nos cumpre por um movimento espontâneo testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe a ele, né, o benefício sem que se faça necessário interrompamos o nosso trabalho. Era isso. Dr. Marcos, Allan Kardec afirma que muitas vezes coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nossos destinos. O homem facilmente esquece o bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. O que poderia dizer sobre essas afirmações, doutor? Certamente que Kardec estava com a razão, né? É interessante que a pergunta ela me fez com que eu recordasse do nosso lar. Primeiro livro da série psicografada por André Luiz, né? Psicografada pelo nosso querido Chico, da série do nosso irmão André Luiz. Então, quando ele chega ao plano espiritual, depois de padecer algum tempo no umbral, né? Ele chega num determinado momento lá que vai ser abordado então a questão dos feitos dele, né? Dos bons feitos que ele teria praticado na Terra, e aparece uma senhorinha lá que ele era médico, né? Enquanto encarnado, que ele atendeu ela sem cobrar a consulta, que ele nem se lembrava mais. E aquilo era só o que tinha nos arquivos, nos registros do plano espiritual, deixando ele extremamente envergonhado, né? Porque ele não tinha, então, acumulado nada na chamada conta bancária, né, do plano espiritual, que seria como se fosse, né, dos benefícios. Então, isso me lembrei dessa passagem, porque o que acontece? Nós, quando se trata da gratidão e do agradecer a Deus, e da forma como Kardec nos traz ali a abordagem, nós costumamos fazer conforme nós praticamos o ato da prece. A gente só faz a prece e só agradece quando acontece algo bom pra gente. Né? Ou quando um grande empreendimento dá certo, quando a gente recebe alguma quantia boa de dinheiro, quando a gente faz uma cirurgia e tem, ou algum parente nosso faz uma cirurgia e tem o procedimento, dá tudo certo no procedimento, né? Quando na verdade, o que se diz ali, ó? A influência das coisas mais insignificantes do nosso destino, verifica-se que elas não eram tão insignificantes assim. Sabe quais são essas coisas? Você abre um jornal no final de semana, na segunda-feira, e aí consta ali a estatística dos acidentes de trânsito. Nós, final de semana, geralmente, às vezes a gente vai ao litoral, ou nós vamos passear na serra, ou nós pegamos uma estrada para nós visitar um familiar. E aí à noite nós voltamos para casa, sãos e salvos. Quem disse que nós não poderíamos ser um daqueles números ali das estatísticas? É verdade. É isso que Kardec está falando.
Kardec está dizendo que quando nós chegarmos à noite em casa, Senhor, lhe sou grato por ter chegado até o meu lar são e salvo. Por o meu lar ter sido guardado enquanto eu não estava nele. Essas coisas. É dessas coisas que Kardec está falando. E não nós sermos gratos, porque nos foi feito um bem. Nós saímos, pegamos uma estrada, nos deslocamos. Não precisa nem ser estrada, pode ser dentro da própria cidade mesmo, né? Passamos por vários cruzamentos. Então, assim, é disso que Kardec está falando. Nós sermos gratos porque o bem nos foi feito. Nós passamos o dia inteiro fora de casa, quando nós voltamos o nosso lar estava guarnecido e nós estamos íntegros. Nós sermos gratos por essas coisas que aparentemente não se vê. É disso que Kardec fala. Então, assim, o que é, aí se discute o que é o nosso bem, né? O nosso bem é tudo, o nosso bem é nós estarmos aqui vivos agora nesse determinado momento, gravando esse programa aqui para que essa mensagem chegue até vocês. Estamos com saúde, né? Por que os Espíritos nos trazem a mensagem? Olha, todos os dias ao nos acordarmos pela manhã agradecermos. Sim, agradecermos que muitas pessoas não têm um teto. Agradecemos por tudo. Porque a gente se esquece. A gente só acha que a gente tem que agradecer o bem que nos foi feito. Só que isso já nos é o bem. Nós temos saúde, uma casa, um corpo perfeito. Né? É disso que Kardec está falando. Então lá na questão 535 do Livro dos Espíritos, vem dito: todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mista e interrompamos o nosso trabalho. Veja só. Nós sermos gratos pelas coisas mínimas, porque existem pessoas que não têm essas coisas mínimas, né? Então você veja, as pessoas que reclamam do seu trabalho, nós temos milhares de pessoas sem trabalho. Nesse momento aí já de fim de pandemia, né? Pós-pandemia quase. Então assim, nós temos pessoas passando por dificuldades, que eu sempre faço questão de frisar, nós temos pessoas dentro de hospitais, lutando contra doenças graves. É esse tipo de gratidão que nós temos que ter, de agradecer a Deus por tudo, por vivermos nesse planeta maravilhoso, né? Por termos saúde, família. É isso que constava, professor Azamuri. Nós estamos já chegando ao final do nosso primeiro espaço do nosso programa e vamos fazer o nosso intervalo. Em seguida estaremos de volta para o nosso prazer de estar com os senhores e com as senhoras. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. Estamos conversando com os nossos irmãos aí na televisão e com os nossos irmãos espirituais que nos dão esse prazer. Professor, não consistem os benefícios de Deus unicamente em nossas coisas materiais? Certamente que não. Deus nos beneficia também com coisas que não são materiais. Por exemplo, nós devemos agradecer-lhe as boas ideias e que surgem naqueles momentos propícios, adequados, em que muitas vezes nós estamos desesperados, preocupados, em busca de alternativas, de soluções. Surgem
essas boas ideias em nossa mente, ou muitas vezes alguém é inspirado a nos sugerir estas boas ideias. E são essas boas ideias que fazem muitas vezes a mudança, a transformação que a gente precisa. Essas inspirações felizes, meus irmãos, com base na experiência, a gente já pode falar um pouco disso. Não é nenhum atestado aqui de capacidade, mas já com quase 50 anos de mediunidade, de trabalho e de estudos espíritas, eu devo dizer-lhes que certamente muitos foram os momentos em que nós recebemos inspirações, não só nas palestras, né? É verdade. A gente muitas vezes vê um público grande, imenso, e diz, o que eu vou falar para essas pessoas agora? E quando começa a falar, as coisas vão surgindo, as ideias vão surgindo, depois a gente vai buscar no dicionário para ver o que diz, porque não sabe. É verdade, professor. Mas isso é muito frequente. E os bons amigos nos assessoram. O irmão Marcos falou muito bem na questão 535 do Livro dos Espíritos, que é hoje o nosso carro-chefe, né? E que ela nos diz que, primeiramente, nós agradecemos a Deus. E depois, agradecemos aos bons espíritos que são executores da vontade de Deus. Porque sem a permissão de Deus, nada acontece. Agora, quando Deus permite, os bons espíritos nos ajudam. Nós, neste programa, temos a nossa diretora espiritual, a nossa querida irmã Nandima, não sei se eu posso falar isso em público, mas recebemos dela a inspiração, recebemos puxão de orelha, recebemos correção e até muitas vezes ela desliga os equipamentos. Já passamos por isso. Já passamos por isso, né, professor? Ela desliga os equipamentos. Porque nós somos médios. Nós somos médios, trabalhamos com isso. E a sensibilidade mediúnica muitas vezes faculta essas coisas. Então, certamente que Deus, quando nos assiste, Ele não nos assiste somente por meio de coisas materiais, mas também coisas que não são materiais. Por exemplo, as ideias, as inspirações que nós recebemos. E aqui cabe assim a gente fazer uma pergunta. Nós temos fé em Deus? Isso é uma questão que para mim é muito importante. Por quê? A simples dúvida não é fé. Quem tem dúvida não tem fé. A doutrina espírita, pelos seus princípios fundamentais, princípios básicos, né, ela nos leva naturalmente ao aprendizado de agradecer. Agradecer a Deus, agradecer aos bons amigos espirituais. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, permita-me falar com todo o coração aberto. Sozinhos é muito difícil a luta no mundo material como este. Mas nenhum de nós está só. Nós estamos sob a proteção do Altíssimo. Nós recebemos a ajuda constante de um amigo espiritual, que é a que nós chamamos protetor espiritual. E cada um de nós tem o seu protetor. E vejam, muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer a Ele. Já viram aquele poema Pegadas na Areia? Em um determinado momento, que tinham 4 marcas de pés no chão, e em determinado momento só aparecem 2, e aí o indivíduo, claro que eu estou resumindo, Senhor, tu me abandonou? Não, neste momento era eu que estava te carregando no colo. Nós não estamos abandonados, nós estamos protegidos, nós estamos amparados. Agora, a nossa parte nós temos que fazer. O nosso esforço tem que ser realizado. E esse esforço começa por nós vencermos essa chamada ingratidão. Filhos ingratos. Não, por favor, meus irmãos, agradeçamos a Deus por tudo que nós recebemos. O irmão Marcos falava muito bem, lembrando de coisas muito objetivas e práticas, né? Olha, mas você chegou intacto da viagem, você chegou
muito bem do seu passeio, você vai acompanhar muitas vezes as páginas policiais e você não foi a vítima. Mas e os que são? E os que são vítimas? Os que se acidentam? Não poderia ter sido pior? Deus está sempre nos protegendo. Os bons amigos espirituais, executores da sua vontade, estão sempre nos protegendo. Não sejamos egocêntricos, né? Aprendamos a agradecer ao Pai, agradecer aos bons amigos espirituais, meus irmãos. Ao final do dia, agradeçamos. Antes de iniciar uma tarefa, peçamos a proteção de Deus. Ao concluí-la, agradeçamos. Aprendamos isso, meus irmãos. Obrigado. Doutor Marcos, o que podemos dizer na hora da oração? Bom, nós temos quando perguntado, né, quando perguntaram ao Cristo, como devemos orar, né, ele então ensinou a oração do Pai Nosso, né? Mas é importante, nós podemos fazer. É importante que nós saibamos que a oração é um momento muito íntimo de uma elevação mental que nós temos que ter, um momento de meditação, né? de elevação da sintonia vibracional nossa. É um momento de muita intimidade e de uma conversa que nós temos que ter com Deus, com Jesus, com Maria de Nazaré. E a partir do momento em que nós temos essa consciência, esse despertar de consciência, né, melhor dizendo, de que nós não estamos passando por dificuldades sozinhos. Muitas pessoas estão passando por dificuldades maiores que as nossas, né? Como dizia o Chico tinha problemas familiares, o Chico tinha problemas financeiros, e ele ia para o centro espírita trabalhar diariamente e na metade da noite ele já havia esquecido os próprios problemas, porque os problemas das outras pessoas eram tão graves e tão difíceis, por dificuldades que as pessoas passavam, que ele se sentia culpado por reclamar, por ter reclamado internamente, se sentia egoísta por ter reclamado daqueles problemas que ele estava passando, que em comparação com o dos outros pareciam probleminhas. Então você vê, e Chico tinha problemas, ele cuidava de um sobrinho acamado, com paralisia cerebral, uma irmã que se suicidou. É difícil, meus irmãos. E aí vocês vejam. Então, assim, conversar com Deus, a partir do momento em que você tem esse despertar de consciência de que você não está passando por dificuldades sozinhos no mundo, e de que você não fez parte da estatística do final de semana, como eu havia dizendo, assim, sendo sucinto, né? Você agradece, você se lembra do que você se esquece do que você ia pedir. Porque você já começa agradecendo tanto ao que você já tem. E o resto você acaba colocando nas mãos dele, porque ele já lhe deu tanto. Né? Então, é uma conversa informal, é uma conversa do coração. É o momento em que você pode abrir o seu coração, né? Largar as suas aflições na mão dele, porque ele vai resolver. Ou pedir que você seja inspirado, né, para ter boas resoluções na sua vida, ter boas atitudes, boas decisões. É disso que se trata esse momento da oração, professor. Obrigado. Professor, para as suas despedidas, mas deixe fazer uma observação. Rendamos graças a Deus. Rendamos graças a Deus. É interessante porque quando a gente planeja esses programas, nós temos uma linha de ação
todo um trabalho anterior feito. A gente não vem dizer bobagem, não dizer coisas não pensadas. Então há muito cuidado, muita preocupação. E esse programa, ele está nos levando fatalmente a se agradecer a Deus, a prece, a necessidade da prece. É um programa que até a gente já fez em outra ocasião, mas que ele precisa ser retomado, porque agrada a Deus a prece? Agrada a Deus a prece. A prece pode tornar o homem melhor? Pode. E torna, efetivamente, o homem melhor. Mas lá no meio, na questão 654, Kardec, ele vai colocar, 660, uma frasezinha que sempre me dá muito o que pensar, e eu quero concluir essa minha participação de hoje. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Agrada a Deus, mas oremos com qualidade. Bom dia. Doutor Marcos. Bom, eu me despeço com a seguinte frase: sejamos gratos, porque o que Deus faz por nós está além do que nós podemos ver. Bom domingo a todos, um grande abraço, luz e paz. Um bom domingo para todos nós. Uma semana de trabalho, de realização, e no próximo domingo estaremos, para o nosso prazer, aqui, comunicando espiritualidade. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis.